pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Mais uma vez vamos dizer: queremos o teu nome engrandecer de coração E agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor. Diga para Jesus de todo o coração: pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Você pode aplaudir a Ele bem forte nessa noite. Obrigado, Jesus, tu és digno. Aleluia. Você pode se sentar, querido. Graça e a paz do Senhor esteja sobre sua vida. Então, que alegria nós estarmos juntos, né? Independente do número de pessoas, o Senhor está conosco. Tivéssemos aqui 2 pessoas, Ele diz: onde estiverem dois ou mais, ali eu estarei. Então, assim, que alegria nós estarmos juntos aqui nessa noite. Esse é o melhor lugar, porque a presença do Senhor está nesse lugar, amém? Que bênção todos aqueles irmãos que estão nos servindo hoje aqui, né, que vieram com esse propósito de nos servir, nos abençoar, o pessoal da recepção, o pessoal que tem nos ajudado aí em todas as áreas, né? Que o Senhor abençoe e recompense cada um de vocês. Carta escrita que ministrou ao Senhor com tanta excelência, né? E nos conduziu a esse tempo aqui de louvor, de adoração a Deus. Opa! Ué, parece que está até melhor do que o outro. Aqui, ó, não sei se tem que trocar, Pedro, por favor. Isso, Pedrão. Vê lá para nós, menino proativo. E eu me esqueci, irmãos, porque pelo notebook a gente sempre projeta lá. Só que agora nós ganhamos um telão de LED, né? Um painel de LED. Você pode aplaudir a Jesus por isso? Que bênção, que alegria, né? E aí, Mário, eu estava fazendo ali o cálculo desse painel aqui. É um painel, Léo, de 3x4, esse painel aqui. Então ele dá 5 metros de diâmetro. Você faz o cálculo aí, Daniel, dá quase uma televisão de 200 polegadas. Mais um aplauso a Jesus, irmão. Televisão de 200 polegadas aqui, olha, para nos servir, né? E aí eu joguei a palavra lá para o pessoal. Se tiver jeito de projetar, não sei se beleza. Então, tá, isso aí, né, Cristo, o presente de Deus. Eu queria falar um pouquinho sobre isso, eu vou até colocar aqui um pouquinho para cá. Ixi, o problema é o fio, né? Deixa eu voltar para cá. Melhor do lado de cá. Então, eu queria ministrar a vocês essa palavra, Cristo, o presente de Deus. Essa passagem de Isaías capítulo 6, versos 6 e 7, o pessoal da projeção pode julgar o próximo slide, vai falar para nós aí. Essa passagem, ela é muito mencionada, citada, em momentos de Natal. Olha lá o que diz ela. Isaías, eu não sei se está saindo um pouquinho aqui do plano, se é possível converter, se alguém de vocês sabe, né? Converter o arquivo que eu enviei para PowerPoint. Eu acho que deve estar em outro arquivo, por isso que não está completando ali. Então, se tiver jeito de fazer essa mudança aí, é só abrir lá na pasta onde que eu mandei e tentar converter, porque senão às vezes vai ficar faltando ali ou ficar incompleto. Mas ali vai dar para a gente ler, presta atenção. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros. O seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Próximo versículo diz: para que se aumente o seu governo e venha paz
sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para o estabelecer e o firmar mediante o juízo e a justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Isso é uma promessa da vinda do Messias. É uma profecia messiânica. Essa profecia que nós estamos acabando de ler aqui é uma profecia messiânica. O que quer dizer uma profecia messiânica? Os profetas no Antigo Testamento, vira e mexe, eles lançavam luz sobre o que seria a vinda do Messias, o Messias aguardado, aquele que estabeleceria o reino de Deus para todo sempre. E algumas vertentes dessa luz sobre o Messias dizia, por exemplo, que ele era filho de Davi. Uma dessas revelações dizia que ele era filho de Davi. E aqui está dizendo que esse menino, um momento na história, ele irá nascer. Veja que ele não vem pronto, ele não vem do céu já como um homem pronto. A Bíblia diz que ele virá, ele nascerá, ou seja, ele será gestado, e ele nascerá como uma criança, normal, como qualquer um de nós nascemos. Mas a palavra está dizendo que ele nasceu e esse filho nos foi dado. Esse filho de Deus nos foi dado. Ou seja, por isso que o tema da palavra é Cristo, o presente de Deus. Então, quando Jesus nasceu, Daniel, quando Jesus nasceu, isso foi o presente dos céus sobre a terra. Obrigado, Pedro. Ótimo, agora me dá mais liberdade. Muito obrigado. Quando Jesus nasceu, isso foi o presente dos céus para a terra. Foi quando a terra foi presenteada pelos céus. Poxa vida, eu não sei se você já recebeu um presente de uma pessoa para você muito importante. E aquele presente, eu não sei, talvez o valor dele não seja tão caro, o que não é o que nós estamos vendo com Cristo. Com Cristo não tem nem valor, ele é inigualável, ele é imensurável. Mas às vezes você recebe um presente de uma pessoa muito importante, uma pessoa muito querida. Aquele presente, ele pode nem ter um valor monetário, mas ele vai ter um valor representativo para você por toda a vida. Às vezes é uma lembrancinha, aí você vai guardar aquela lembrança por toda a vida. Você vai receber aquilo com carinho, com atenção. Poxa, os céus nos deu o melhor presente que Ele poderia nos dar. E a pergunta dessa noite para mim e para você é: como nós temos recebido esse presente de Deus? Como eu e você recebemos o presente de Deus sobre nós? Será que nós temos recebido? Então, falando um pouquinho sobre o Messias, eu coloquei aqui, pode passar o próximo slide, 300 anos antes dessa profecia. Então nós estamos falando de Isaías, do profeta Isaías. Vamos entender que Isaías estava aqui agora, liberando essa profecia. A gente puxa 300 anos atrás. Você percorre 300 anos antes de Isaías. Você chega até Davi. Então 300 anos antes de Isaías, você chega até Davi. Aí Davi tem uma ideia. Ele tem um projeto no coração dele. Ele reúne os ministros do reino dele e diz para eles assim: olha, nós vamos edificar um palácio para Deus. Nós vamos edificar o maior templo de adoração sobre a terra. Ele será suntuoso. Ele será extraordinário. Poxa, eu quero realizar para Deus, eu quero dar a Deus esse legado. Eu quero conceder àquele que me colocou sobre o trono esse presente. Eu quero dar um presente para Deus. Eu vou edificar uma casa, uma morada para Deus, uma morada para que Ele possa ser representado aqui na terra.
E ele sonhou com um palácio. A primeira coisa que ele fez foi trazer a arca, Davi. A primeira coisa que ele fez foi trazer a arca para Jerusalém. Você sabe da história, quando ele está trazendo a arca para Jerusalém, os bois tropeçam. O que que acontece? Quem que se lembra dessa história? Quem que se lembra? O que que acontece? Eles tentam segurar a arca. Um dos levitas chama Uzá. O que que acontece, Josiel? Na hora que ele encosta na arca, ele morre na hora. Imagina isso. Marco Paulo, Davi está trazendo a arca com muita alegria, muita alegria. Fala, poxa vida, a presença de Deus vai estar lá em Jerusalém. A capital não vai ter a presença do rei Davi. Isso não vai ser o mais importante. O mais importante será a presença de Deus naquele lugar. Aí ele está trazendo, isso acontece, esse incidente acontece. Poxa vida, a alegria se transforma em tristeza. Aí ele faz uma pergunta. Ele fala assim, ó, como trarei a mim a arca de Deus? E Davi aprende uma lição. Ele fala assim, a arca de Deus, a presença de Deus, não se traz de qualquer jeito. Nós podemos ter o melhor conjunto de louvor, de adoração. Nós podemos ter os painéis de LED mais sofisticados do mundo. Nós podemos ter uma galera de milhares de pessoas. A presença de Deus não se traz de qualquer jeito. Aí ele aprendeu. A presença de Deus se traz aonde, gente? Nos ombros. A presença de Deus não se traz no carro de boi. Ele estava levando a arca no carro de boi. A presença de Deus não se traz com artifícios humanos. A presença de Deus se traz nos ombros. Se nós queremos uma boa colheita, nós temos que suar a camisa. Nós temos que pagar um preço. Temos que pagar um preço. Não é cruzando os braços que as coisas vão acontecer. Então Davi, ele estava triste com aquilo. Alguém chega para ele e fala assim, ó, Davi, a arca. Fala, poxa, e a arca? Bom, nós deixamos ela na casa de um homem, de um sacerdote. O nome dele é, quem se lembra? Obed-edom. E nós fomos visitar ele. Nós estávamos preocupados, porque se a arca matou um que encostou nela, e agora está lá na casa dele, nós ficamos preocupados. Nós fomos visitar ele. O relato de Obed-edom é o seguinte, olha, a arca abençoou a família dele, os bens dele, a fazenda dele, está tudo prosperando. Davi, você precisa ver o Obed-edom, ele está rindo, ele está sorrindo, ele está pedindo licença para as orelhas, de tanta felicidade. Davi falou, mas não é possível, o que aconteceu com esse homem? Aí ele vai pesquisar, e ele descobre que ele não poderia estar trazendo a arca no carro de boi, tinha que ser pelos ombros, é na responsabilidade. E aí dá certo. Ele reúne os levitas, e diz, ó, vocês vão levar nos ombros, e dá certo. Ele leva a arca, coloca a arca em Jerusalém, é o primeiro ato dele. Poxa, eu vou edificar uma casa para Deus, primeira coisa, eu trouxe a arca, primeira coisa. Aí quando ele chega para o profeta Natã, e fala, Natã, eu vou edificar um palácio para Deus. O profeta chega para ele e fala para ele assim, Davi, tudo que você quiser fazer, eu tenho certeza que Deus vai te abençoar. E Natã vai embora. No momento que Natã está indo embora, Deus fala para ele, opa, pera lá, não é assim não. Não é de qualquer jeito assim não. Volta lá para Davi. Explica para ele que não será ele que vai edificar o palácio. Quem será? Será o filho dele. Naquele momento, Deus libera uma palavra sobre o filho dele, que é Salomão. Entendeu, Lúcio? Deus libera uma palavra, olha, o seu filho edificará para mim uma casa. Isso significa que Davi tem a garantia que a linhagem dele vai permanecer no reino. Mas Deus não fala só do filho dele. Deus está falando também através de Salomão, de quem? De qual pessoa? Do Messias. E aí surge essa profecia aqui, olha só. Deus fala assim para Davi, eu coloquei só o verso 12 e o verso 16. Diz assim, ó, quando teus dias se cumprirem, e descansares com teus pais,
Então farei levantar depois de ti o teu descendente, que procederá de ti. Estabelecerei o seu reino. Este edificará uma casa ao meu nome, e eu estabelecerei para sempre o que, gente? O trono do seu reino. Então não está falando só de Salomão, está falando de um reino eterno. Então isso aqui é uma referência ao Messias. Está dizendo, Davi, de ti procederá aquele que edificará para mim uma casa, e eu estabelecerei o trono dele. Quanto tempo, gente? Para sempre. Quantos estão entendendo o que eu estou falando? Deus está liberando essa palavra sobre Davi. Verso 16: a tua casa, o teu reino serão firmados quanto tempo? Será que dá para você ler ali, né? Ficou embaixo, né? Não tem jeito de jogar para cima, não. Olha só, a tua casa, o teu reino serão firmados, está escrito ali, gente, para sempre. Então não está falando de um reino temporal, está falando de um reino atemporal, está falando de um reino eterno. É uma promessa que Deus está dando para Davi: o seu filho reinará para sempre. Por isso que muitas vezes Jesus era chamado de o que, gente? Filho de Davi. A expressão, quando eles diziam filho de Davi, quando eles pronunciavam isso, essa expressão dita a Jesus, isso era um selo, naquele momento, de que eles estavam apontando o dedo e dizendo, ele é o Messias, ele é o filho de Davi. Por exemplo, o cego Bartimeu, filho de Davi, tem o quê? Compaixão, misericórdia, filho de Davi. Então Jesus é esse cumprimento de uma profecia que surgiu 300 anos depois dessa palavra que foi dada a Davi. Deus dá uma palavra para ele, 300 anos depois, surge um profeta, Isaías, e diz, um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. 300 anos depois, Isaías libera essa palavra. Quando é que ela vai se cumprir? Aí chega um anjo, pode passar o próximo slide, numa vila chamada Nazaré, para uma jovem chamada Maria, e fala para ela assim, olha, este que vai nascer de você, o fruto do seu ventre, esse menino que vai nascer de você, será grande e será chamado o que, gente? Filho do Altíssimo, Deus, o Senhor, lhe dará o trono de quem? De Davi, que é o seu pai. Então está cumprindo uma profecia. Ele reinará quanto tempo? Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó. O seu reino, o quê? Não terá fim. 700 anos depois de Isaías. Então preste atenção. Não dá nem para nós calcularmos em relação ao Brasil. O Brasil tem 526 anos, você sabe, descobrimento. Então, como nação, o Brasil é conhecido, descobrimento, é conhecido do mundo moderno, ele é conhecido do antigo mundo há 526 anos. Eu estou falando de uma profecia que se cumpriu 700 anos depois. E em relação a Davi, 1000 anos depois. Deus falou algo com Davi aqui, 1000 anos depois um anjo aparece nessa vila e diz, Maria, você gerará um filho. Como que eu vou fazer isso? Eu não tenho relação com nenhum homem ainda. Eu estou prometida para um homem, mas eu ainda não estou casada com ele. Descerá sobre ti o Espírito Santo. O poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. O ente santo que há nascer de ti será chamado Filho
do Altíssimo Deus. Essa profecia vai se cumprir em Davi. Então, em Cristo Jesus. Então, o que nós estamos observando aqui? Preste atenção. Que Cristo, pode passar o próximo slide, que Cristo, Ele é o presente dos céus para a minha vida e para a sua vida. Não foi mesmo no arquivo de PowerPoint, porque era para sair paulatinamente, um por um, mas tá bom. Primeira coisa, a expressão, um menino nos nasceu, um filho se nos deu. Então presta atenção nisso aqui. Não há como ser comprado. Não há como ser adquirido por força. Não há como ser negociado, barganhado. Jesus não tem preço. Não há nada que eu e você façamos que possa pagar o preço de tê-lo como nosso Senhor e Salvador. Poxa, essa tarde nós tivemos um batismo. 13 pessoas foram batizadas, mais 3 pessoas, serão 16 pessoas. 3 pessoas serão apresentadas na próxima ceia. 16 pessoas, a palavra que eu liberei é: vocês estão recebendo o presente dos céus. Então, é caro demais para ser negociado. É impossível que eu e você possamos receber Jesus, senão pela fé e pela graça. Por isso Deus não vende a nós. Por isso Deus não negocia a nós. Deus nos dá. Deus nos concede. Por isso que Nicodemos vai conversar com Jesus. Qual que é a resposta de Jesus? Porque Deus fez o que, irmãos? Amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Quantos Deus tinha? Se é unigênito, quantos Deus tinha? Um só. Eu falei isso aqui um tempo atrás, né? Davi, galerinha, depois vocês contam piada para mim, que eu quero rir também. Depois, vocês me falam, hein? Estou aqui antenado naquilo ali, vocês estão com uma alegria saltitante aí. Pois eu quero saber o que foi que comentou aí. Então, Nicodemos chega para Jesus e fala assim: olha, o que eu farei para herdar a vida eterna? Jesus fala: você precisa nascer de novo. E eu falei isso para os irmãos que foram batizados. Falei assim: o que vocês estão recebendo hoje não tem preço. Não tem preço. É impagável. É imensurável. Vocês foram resgatados não com dinheiro, não com ouro, não com prata. Ainda que Deus poderia fazer isso, porque Ele é o dono do ouro e da prata. Mas o valor de vocês é o sangue do único Filho de Deus. Então imagina, né, no Nordeste tem muito isso. No Nordeste as pessoas têm lá 7, 8, 9, 10, 15 filhos. Antigamente as pessoas tinham até mais do que isso, né? 15 filhos. E nessa caminhada de um casal ter 10, 12 filhos, um ou outro falecia. Às vezes, uma desnutrição, não sei, uma enfermidade naquela época, não tinha tantos recursos como hoje. Falecia. Eles sentiam muito? Sentiam muito. Mas eu conheço famílias, Daniel, não sei se você conhece, na zona rural, né, na área rural, famílias que têm os bebezinhos sepultados no quintal, em alguns lugares assim, porque não tinha nem tempo de levar na cidade e tal. Nascia, já falecia, não tinha jeito nem de registrar. Não tinha jeito nem de registrar, nem de ter certidão de nascimento, nem tampouco o atestado de óbito. Era assim, as coisas eram assim. Hoje não pode, viu, gente? Hoje não pode, isso não pode acontecer de jeito nenhum, isso é crime. Mas antigamente isso acontecia, isso era normal. O Nordeste é assim, você vai lá, elas te mostram lá a sepultura dos meninos. É doído, mas assim, eles levam a vida. Levam a vida, por quê? Porque de 15, Mara, morreu um, entendeu? Ainda tem 14, ainda tem uma penca ainda, né? Tá lá.
O pai e a mãe sente falta? Sente falta. Mas não é aquela falta. Não é, porque está ali os 14 agora. Imagina uma pessoa que tem só um filho. É só um. Não são 2. Não são 3. Não são 5. É só um. Olha, minha mãe perdeu 2 filhas de uma vez no acidente que nós tivemos na nossa família. Você precisa ver como que ela ficou arrebentada. A minha mãe ficou destruída emocionalmente. Destruída. E ainda sobraram 4, irmãos. Sobraram 4. Comigo 5, né? 4 irmãs que eu ainda tenho. Então, mas ela ficou arrebentada. Agora imagina se ela tivesse só um filho. Um único filho. Foi o que Jesus falou para Nicodemos. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu filho. E Jesus especifica isso. Unigênito. Único filho de Deus. Com qual propósito? Para que todo aquele que nele crê, o que, irmãos? Não pereça, mas tenha a vida eterna. É um presente. É um presente. O apóstolo Paulo, ele vai revelar isso para nós na sua carta aos Romanos, capítulo 8, verso 32. Primeiro ele fala assim: se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele quantas coisas? Todas as. Gente, se Deus não nos recusou o seu único filho, o que Deus pode nos recusar? Nada. O que Deus pode nos dar? Tudo. O que Deus pode nos dar, Davi, que é mais caro do que Jesus para ele? O que, irmãos? Pare e pensa. O que Deus pode conceder a nós que seja mais caro do que Jesus, o Filho dele? Pensa e me responda. O dia em que Deus nos deu Jesus, Ele abriu as janelas do céu, as comportas dos céus, porque se Ele nos deu o seu maior e mais precioso tesouro, não existe nada que Deus não possa nos dar. Por isso, em Cristo, eu e você somos os mais bem-aventurados de todos os homens, porque nós temos tudo que Deus tem para nós. Nós somos co-herdeiros com Cristo Jesus. Tudo que é de Jesus é meu e seu. Foi o que o filho mais velho lá da parábola do filho pródigo não entendeu. Ele fala: pai, como é que o seu filho, esse filho mais novo, ele não fala meu irmão. Você percebe que a expressão dele é o seu filho. Como é que esse teu filho, que acabou com tudo aquilo que o Senhor tinha juntado para ele, ele desperdiçou tudo, ele volta e o Senhor o recebe de braços abertos, ainda mata para ele o novilho cevado e faz um churrascão para ele? Não dá para entender isso, pai. Eu estou trabalhando há quantos anos? Ó o preço. Eu estou trabalhando há quantos anos? Eu estou te servindo há quantos? Que dia que eu saí de casa? Irmãos, é quando nós avaliamos as coisas na perspectiva da meritocracia para com Deus. Não cabe. Que dia que nós vamos merecer Cristo, irmãos? Nunca na nossa vida. Nunca. Não há nada que façamos que nos torne merecedores de Cristo Jesus. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Está ficando claro isso? Então, o pai vira para o filho e fala: poxa, filho, você não entendeu até hoje. Tudo que é meu é seu. Você está chorando um novilho cevado, meu filho. Para com isso. Tudo que é meu é seu. Poxa, irmãos, nós precisamos ter esse entendimento nas nossas vidas. Tudo que é de Deus é nosso. Tudo que é de Cristo é nosso. No dia em que Deus nos deu Jesus, não há nada que Deus não possa nos dar. Você compreende isso?
Isso entra no seu coração. Isso cabe dentro de você. Nós precisamos ter essa dimensão. Ele não poupou. O que significa ele não poupou? Não significa que ele desprezou, não é isso. Ele não poupou significa, ele não foi egoísta ao ponto de dizer, ninguém toma o meu filho. Vocês que se lasquem. Ele não poupou no sentido de que, o que eu posso fazer para resgatar todos vocês? O que eu posso fazer? E o preço era, entregue o seu único filho. E ele não poupou. Eu fico pensando, irmãos, quantas vezes nós estamos poupando as coisas para servir a Deus, poupando o nosso tempo. Eu quero dar os parabéns a você que está aqui na Rede Jovens hoje, que marcou presença, que está aqui hoje, né? Que veio a essa reunião. Vamos dar um aplauso a você? Dá um aplauso a você, parabéns, parabéns, parabéns. Ó, você está de parabéns. Por quê, gente? Porque quantas vezes nós ficamos poupando as coisas, nós ficamos dizendo, poxa vida, eu tenho outros compromissos, eu posso ir em outros lugares, eu tenho outros interesses, Há um missionário, me esqueço o nome dele agora, Richard alguma coisa, ele serviu a Deus na África a vida toda. Ele era da Inglaterra, ele volta para a Inglaterra, para a sua igreja. Ele realiza uma reunião, ele reúne os irmãos, fala, irmãos, há uma obra na África, e existem irmãos nossos lá, mas eu estou no final da minha vida, eu não tenho mais o vigor de jovem, eu preciso que alguém de vocês, não precisa ser uma pessoa, pode juntar aí um grupo de pessoas, possam continuar aquilo que Deus me deu a oportunidade de realizar, de abrir ali, já está aberto. É para cuidar daquilo que foi gerado. São filhos de Deus que nasceram naquele lugar. É uma igreja que está plantada lá. E eu acho que não era uma igreja, não, eram várias. Falou assim, quem pode? Quem tem essa paixão de Isaías? Deus perguntou, a quem enviarei para Isaías? O que ele respondeu, irmãos? Eis-me aqui, envia-me a mim. Eu estou aqui. Irmãos, ele fez esse apelo, sim, de jovens na igreja, ó, pipocando de jovens. Ele fez o apelo, fez uma vez, aí todo mundo olhava para um lado, para o outro, fazia de conta que não era comigo, não é comigo não. Fez segunda, fez terceira, Vanessa. Ele desistiu, falou assim, irmãos, não tem problema. Não tem problema, até porque o chamado precisa ser de coração. Eu não vou insistir mais com vocês. Eu vou voltar. Não tem mais para onde ir, eu vou voltar. Eu vou voltar para aquele lugar. Talvez os meus planos fossem voltar para cá, para a minha cidade, com a minha esposa, terminar os meus dias aqui, né? Receber um pouquinho de alento de todo o trabalho que eu fiz em Deus, mas não tem problema, se não tem ninguém para ir, eu retorno. Aí ele liberou essa palavra, se 1000 vidas eu tivesse, 1000 vidas eu daria ao Senhor. Se 1000 vidas eu tivesse, 1000 vidas eu daria ao Senhor. Por que ele falou isso? Por que ele tinha essa paixão de servir a Cristo Jesus? Porque Deus não o poupou. Poxa, Deus não poupou o seu filho. Por que nós temos uma vida de restrição? Por que nós temos uma vida de poupança para com Deus? Ó Senhor, até aqui o Senhor pode me usar. Daqui para frente eu não quero que o Senhor entre não nas minhas particularidades. Eu tenho os meus sonhos, eu tenho os meus projetos. É o Senhor de lá e eu de cá. Para abençoar os projetos, vinde a nós. Mas para o reino de Deus, olha, nem sempre. Então, irmãos, nós precisamos ter essa dimensão, essa percepção. Deus não poupou. Por que eu e você poupamos? A segunda parte dessa passagem diz o seguinte, olha, pode passar.
Então vamos focar ponto a ponto, só para a gente não se perder nos outros pontos. Primeiro, essa expressão, o governo está sobre os seus ombros. Já falamos um pouquinho aqui como é que Davi trouxe a arca nos ombros dos levitas. Por quê? Porque o ombro fala de responsabilidade. Presta atenção, o governo está onde? Sobre os seus ombros. O governo está na cabeça dele. Quantas vezes a pessoa recebe poder, isso sobe para a cabeça. Quantas vezes a pessoa recebe um cargo, uma incumbência, uma responsabilidade, isso sobe para a cabeça. O texto diz que esse Messias, ele tem autoridade, ele tem o governo. Nós vamos falar um pouquinho sobre essa questão da autoridade. Ele tem o governo, ele tem a autoridade, ele tem o poder, mas esse poder, essa autoridade, não está na cabeça, não subiu para a cabeça. Não o tornou o quê? Orgulhoso, prepotente. Muito pelo contrário, ele andava e dizia: vinde a mim, vós todos que estáis cansados, sobrecarregados, eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, aprendei de mim que sou o quê? Manso e humilde. Manso e humilde, coração. Ele era o rei dos reis, o senhor do senhor. Era, não é. O rei dos reis, o senhor dos senhores. O apóstolo João chega ao ponto de dizer tudo que existe foi por causa dele. Ele veio para aquilo que era seu. Todas as pessoas no mundo pertencem a ele. Ele veio para o que era seu. Mas a expressão do apóstolo João é o quê? Mas os seus o quê? Não o receber. Daqui a pouco a gente fala sobre isso. Por quê? Porque um presente foi dado, mas muitos não receberam. Muitos não receberam. Eu fico pensando, você prepara um presente para alguém, assim, de forma artesanal, você investe naquilo, tempo, recursos. E aí você chega para aquela pessoa, para presentear aquela pessoa, e ela diz assim: olha, eu não preciso disso. E fecha o coração e não recebe aquilo que você tem para dar para ele. Mas nós não estamos falando de coisas, nós estamos falando do Filho de Deus. Ele veio para o que era seu, e os seus o quê? Não receberam. Será que nós temos recebido ou rejeitado o presente de Deus? Nós temos acolhido ou desprezado o presente dos céus? Então, o governo não subiu para a cabeça. O governo está onde? Sobre os seus ombros. E os ombros na Bíblia falam do que eu falei? Responsabilidade. Ele tem governo para trabalhar essa autoridade, esse poder com responsabilidade. É a frase lá do Homem-Aranha, não é, gente? Do tio do Homem-Aranha. O que o tio dele falou para ele? Com grandes poderes, vem grandes responsabilidades. Ele deve ter lido isso aqui, ó, o governo está sobre os seus ombros. É isso, em outras palavras. Com grandes poderes, você tem o quê? Grandes responsabilidades. Você já imaginou? Você pode sonhar comigo um Brasil onde as pessoas, quanto mais poder elas recebem, mais responsabilidade elas assumem. Olha que coisa preciosa, irmãos. Uma pessoa que está num cargo com responsabilidade. Responsabilidade. O governo está sobre os seus ombros. Então presta atenção nisso aqui, ó, essa frase. Ressuscitou dentre os mortos, chega para os discípulos. Irmãos, talvez nós não concluamos a palavra aqui. Eu vou estabelecer aqui para nós terminarmos tudo. Eu vou acabar aqui por volta de umas 9h25. E aí até 9h30 a gente termina. Mas eu queria que, não vai ser possível nós concluirmos toda a passagem, mas eu quero que agora você pense sobre isso. Jesus ressuscitou dentre os mortos. O que significa isso? Que ele venceu o pecado,
porque Ele pagou o pecado por mim e por você. Ele venceu toda a iniquidade que nós cometemos. Ele venceu a morte, porque Ele ressuscitou dentre os mortos. Ele venceu o diabo, que tinha o poder da morte. Então o diabo que escravizava todos os homens pelo poder da morte foi vencido também. Ele venceu todas as coisas. Quando Ele ressuscita dentre os mortos, Ele chega para os discípulos e diz o que para os discípulos? Quanta autoridade? Toda. Não é muita. Jesus podia virar para os discípulos e falar: gente, eu recebi muita autoridade. Pense em quanta autoridade que eu recebi, mas foi muita autoridade. Olha, Deus me deu muitas patentes. Não, Jesus não fala que Ele recebeu muita autoridade. Jesus fala que Ele recebeu o quê, gente? Toda a autoridade. E qual que é a melhor tradução para toda a autoridade? Toda a autoridade. Não há nada que não esteja debaixo da sua autoridade. Agora, Ele fala não só toda a autoridade. Em que lugar que Ele tem essa autoridade? Onde que Ele fala? No céu e também. Então quem manda nessa terra não é o diabo, é o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. E Ele ainda não botou um ponto final nessa baderna que esse mundo está, porque Ele aguarda no mundo todo aqueles que se quebrantam, abrem o coração e recebem o presente dos céus, antes que seja tarde demais. Antes que seja tarde demais. Porque um dia essa autoridade será estabelecida. E a palavra do Senhor diz assim, olha: todo olho o verá, todo joelho se dobrará aonde? Nos céus, aonde mais? Na terra, e aonde mais? Debaixo da terra, em todas as dimensões. Todo joelho se dobrará, e o que mais? Toda língua confessará o quê? Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Você pode dar um aplauso para Ele nessa noite? Em nome de Jesus. Olha, toda autoridade. Essa palavra autoridade, ali ó, a palavra autoridade ali, quando você vai lá no original, essa palavra é exousia. Existem duas palavras para poder. Uma está relacionada à autoridade, que é exousia. A outra está relacionada a dínamos, que é poder de força. Poder de força. A exousia é legalidade. É legalidade para o exercício da força. Então, se um guarda, se um policial militar entra aqui armado, ele tem autoridade para isso, de estar com poder de arma, de fogo, no seu cinturão. Porque a ele foi dado exousia. Vocês entendem isso agora? Está claro? Aquela farda dele é exousia. Aqui o que Jesus está falando? Legalidade. Permissão para agir. É-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Quando Jesus acabou de proferir essas palavras, o sermão mais importante do ministério de Jesus, o Sermão da Montanha, ele termina de ensinar tudo aquilo: bem-aventurado os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. O que mais, gente? Bem-aventurado os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Os limpos de coração, porque verão a Deus. Os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo. E ele vai ensinando, e ele vai pregando, e ele vai
declarando: não se preocupe com o dia de amanhã. Não se preocupe, olhe os pássaros do céu, Deus cuida deles. Não sirvais a dois senhores, você não vai conseguir, ou você serve a Deus, ou você serve às riquezas, porque onde estiver o teu tesouro, aí estará também o seu coração. Não julgueis para que você não seja julgado. Por que você está tentando tirar o cisco do olho do seu irmão? Tira de você a trave. E aí Jesus vai pregando, irmãos, no final ele conta aquela parábola. Assim é todo aquele que escutou tudo que eu falei aqui e coloca em prática. Ele é comparado ao homem sensato, inteligente, sabe, que edifica a sua casa sobre a rocha. O que escuta as palavras e não pratica, edifica a sua casa sobre a areia. Todo dia isso está acontecendo. Ou você acha que nós estamos aqui em quantas pessoas? Umas 30, 40? Não sei, né? Mais ou menos. Você acha que todas as pessoas que estão aqui estão escutando tudo e vai praticar tudo aquilo que eu falei? Não, irmãos. Tem gente que a palavra entra aqui e sai aqui. Só que a consequência é virar. Essa pessoa está edificando a vida dele sobre a areia. Uma hora a vida bate. E a vida bate com força. E não adianta você chorar, papai e mamãe. Que a vida vai bater. Mas se você escutou a palavra de Jesus e colocou ela em prática, o que vai acontecer? Sua casa está na rocha. E virão a chuva, e transbordarão os rios, soprarão os ventos, mas a sua casa permanecerá firme, porque a rocha está sustentando a sua casa. Pode dar um aplauso à rocha que é Cristo Jesus? A rocha está sustentando. Terminou de pregar tudo isso, Cíntia. Olha o relato. Quando Jesus acabou de proferir essas palavras, como é que as multidões estavam, irmãos? Maravilhadas. Essa palavra maravilhada, traduzindo para a nossa linguagem, boca aberta. Estavam de boca aberta, estavam assim, extasiados. Fora de si, eles estavam assim, profundamente admirados, maravilhadas da sua doutrina, ensino, do seu ensinamento. Por quê? Por quê? Porque eram belas as palavras? Não. Por quê, irmãos? Porque ele as ensinava como quem tem o quê? Exousia, autoridade. Muitos falam, muitos pregam, poucos têm autoridade. Então Jesus, ele não só tem palavras, ele tem o respaldo da vida. Por exemplo, ele fala lá: perdoai, vocês serão perdoados. Quem está nos falando para perdoar é aquele que nos perdoou de todo pecado. Entende? Então ele tem autoridade para nos ensinar, porque a vida dele prega. A vida dele concede a ele a autoridade. E ele não pregava como os escribas, que tinham conhecimento, tinham entendimento. Às vezes eu fico, admirado daquelas pessoas que falam assim: fulano de tal, o escritor fulano de tal, elas têm uma mente iluminada, gente. Eles sabem tudo, mas a prática de vida dessas pessoas não condiz. Não condiz. Então o casamento está destruído. Às vezes são pessoas da mídia. Procura saber como é que é aquela pessoa. Às vezes são pessoas admiráveis. Você escuta um filósofo, uma pessoa de sapiência. Sapiência, será que é essa a expressão? Deve ser, né? Sou ruim aqui, mas deve ser. De profundo entendimento, sabedoria, vamos traduzir, vamos trocar. Mas você pesquisa a vida dela, o dia a dia dela, os relacionamentos dela. E não condiz o que ela prega com a vida dela.
Então Jesus, Ele ensina a amar e Ele ama. E Ele ama até o fim. Ele ama até o fim. Ele ensina fidelidade. Estou terminando, faltam 3 minutos para 9h30. Pessoal do louvor, se quiser subir, a gente cantar uma canção. Ele ensina fidelidade. E Ele é fiel. Ele é fiel. Ele ensina para os discípulos serem fiéis. E Ele fala para os discípulos: nunca te deixarei. Jamais te abandonarei. Ele é fiel. Aí Ele termina dizendo assim: ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade. Lembra do paralítico? Ele falou para o paralítico assim: ó, filho, os teus pecados estão perdoados. O que eles questionaram? Quem é Ele para perdoar pecados? Quem que pode perdoar pecados? Só Deus pode perdoar pecados. Aí Ele falou assim: então, para que vocês saibam que eu tenho essa autoridade, olha o nível de autoridade que Ele tem, de perdoar pecados. Ele disse ao paralítico: filho, levanta-te e anda. Exousia. Autoridade para o exercício do poder. Ele não só tem poder, Ele tem todo o poder, mas Ele não só tem poder, Ele tem autoridade para o exercício do poder. Então eu quero te desafiar nessa noite a receber esse presente. Talvez você fale assim: o pessoal da projeção pode terminar, depois a gente, em outra oportunidade, completa essa palavra. Talvez você pense assim: poxa, pastor, eu já tenho Jesus como meu Senhor e Salvador, glória a Deus. Mas a pergunta é: só da boca para fora? É só da boca para fora? Ou Ele é de fato o seu Senhor e Salvador? Nós temos uma vida entregue a Ele, assim como Ele se entregou a nós? Para e pensa sobre isso. A nossa vida foi entregue a Ele, assim como Ele se entregou a nós? Pensa sobre essa realidade. Nós vivemos uma vida de entrega absoluta, de investimento absoluto ao propósito de Deus, ou nós vivemos uma vida de poupança, de restrição, de limitação na nossa relação com Deus? Como tem sido a minha relação com Deus? Eu dou a Deus o meu melhor, ou eu dou a Deus o meu resto? Pare e pense. Deus deu o resto para você, ou Ele deu o melhor? O que você acha? Você pode ficar de pé, 9h30, vamos orar. Eu quero que você coloque nessa noite seu coração diante do Senhor. Olha, independente da idade, nós temos juniores aqui. Nós temos juniores aqui. Esse menino crescia diante de Deus em sabedoria, estatura e graça. Com 12 anos, Jesus, Ele ensinava doutores da lei. Não depende da idade, depende da intensidade do coração. Da intensidade. Não é para você deixar de ser menino, mas é para você buscar esse crescimento em Deus. E pensa sobre isso nessa noite. Eu tenho recebido o presente dos céus. A minha resposta à proposta de Deus tem sido absoluta. Pare e pensa. Veio para o que era seu, mas os seus não receberam. Próximo versículo. Mas a todos
Quantos o receberam? Deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Você sabe que a palavra poder ali não é poder dínamos. A palavra ali é exousia. Deu-lhes a autoridade de serem feitos filhos de Deus. Deus quer te dar autoridade nessa noite, mas só tem autoridade quem se coloca debaixo de submissão, quem se rende, quem recebe o presente dos céus. Como tem sido a minha vida e a sua vida na nossa relação com Ele? Vamos adorar o Senhor com uma canção. Abra o seu coração, fale com Que Ele. posso dizer? O que posso fazer? Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Além de entregar, Senhor, meu coração a Ti. O que posso dizer? O que posso fazer? Faça dessa canção a sua oração. Além de entregar, Senhor, meu coração a Ti. Na salvação, caminho. Meu Deus, meu Deus. Teu Espírito vive em mim. Que alegria, que alegria. Pra declarar Tuas promessas, Meu Deus. me rendo a Ti. O que posso, Meu Pai. o que posso dizer? Santo, santo, santo. O que posso fazer? Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Além de entregar, Senhor, meu coração a Ti. O que posso dizer? O que posso fazer? Diga para o Senhor, além de entregar. Além de entregar, Senhor, Meu Deus, meu coração a Ti. levantarei meus braços e o meu coração te dou, Porque pois tudo que tenho é Teu. renderei Renderei minha alma aos Teus pés, Senhor, pois eu sou Teu. mais uma vez. Levantarei meus braços e o meu coração te dou, pois tudo que tenho é Teu. Renderei minha alma aos Teus pés, Senhor, pois eu sou Teu, pois eu sou Teu. Pois eu sou Teu. O que posso dizer? Quais serão as palavras dos meus lábios? Que será o meu O que procedimento? posso fazer? Senão de todo o coração entregar. Além de entregar, Senhor.
coração a Ti. meu coração a Ti. Senhor, o que temos para Te entregar? Diante do que o Senhor nos entregou. Feche os teus olhos. Fale com Ele nessa noite. Eu não vou te chamar aqui à frente. É sério demais esse compromisso. Eu quero só que você pense sobre isso. O que temos entregado? Diante do que Ele fez por nós. Que nível de entrega há na minha caminhada e na sua caminhada com Deus? Por que vivemos uma vida de restrições, de limitações, de poupanças, enquanto Ele viveu uma vida de investimento em mim e você? Em todo tempo Ele está investindo na minha vida, na sua vida. Poxa, Ele conta uma história de alguém que recebe dele um talento e ele pega esse talento e enterra. O que temos feito com o que Deus tem nos dado? Será que temos enterrado os sonhos de Deus nas nossas vidas? Será que temos enterrado os projetos de Deus nas nossas vidas? Será que temos vivido os nossos próprios propósitos, os nossos próprios projetos? Que Deus nos dê um coração quebrantado nessa noite, um coração rendido, um coração entregue, um coração absoluto, aquele que é o presente dos céus, para mim e para você. A Ele toda a honra, toda a glória, hoje, para todos sempre. Amém. Você pode dar um aplauso a Jesus essa noite. Glória a Deus. Que o Senhor te abençoe, te fortaleça e te guarde. Em nome de Jesus. Dá um abraço, irmão. Foi bom estar aqui com você, meu querido. Que bênção.